Olá, Mônica, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Miguel, como vai, Ana? Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite a todas. Mônica, Obrigada deixa eu só por estar Oi, aqui Maera. apresentar. presente. Eu pedi para a Ana te apresentar de novo. Deixa eu só te apresentar a Maíra Gurlac, que está aqui com a gente, que ela é professora de Ciência Política da UFRJ. A Mônica. A Aninha vai apresentar melhor você. Ana, por favor. A Mônica Francisco é uma cientista social, ativista, feminista, favelada, como ela gosta de frisar muito a sua origem, e ela já foi deputada, e ela é uma grande liderança no Rio de Janeiro, e brilhou aqui com a gente outro dia também, viu, Maíra, num jornal que nós fizemos, e por isso a gente também traz aqui novamente a Mônica. Mônica, você estava ouvindo aqui nosso debate sobre essa questão de estabilização da democracia ou avançar com pautas mais contundentes e que acabam fazendo com que o governo Lula possa ter que se indispor mais, né, com outros setores da política. Quer dar sua opinião sobre isso? Estava ouvindo sim, né? Eu acho que a gente chega numa quadra em que a gente precisa realmente ousar um pouco mais. Acho que a extrema-direita e aqueles que destruíram o Brasil, né? Está sendo reconstruído a duras penas, com um Congresso extremamente resistente, sem nenhum tipo de censura ou censura no sentido de autocensura deles, né? Em relação às pautas que colocam, a organizar uma resistência aberta, não é nem uma resistência velada, as pautas que são necessárias para que o Brasil avance, para que a democracia se consolide. Ou seja, o lado da extrema-direita tem ousadia, vão para cima, falam o que querem, fazem o que querem, destruíram o Brasil sem nenhum pudor. Então, acho que está um pouquinho na hora da gente ser um pouco mais firme na defesa das pautas que a gente acredita, e que não é só porque a gente acredita enquanto progressistas ou esquerdas ou campo democrático, que são necessárias para que a sociedade avance, para que a gente consiga, por exemplo, ter uma carga tributária que garanta às pessoas que estão em maior vulnerabilidade que elas tenham minimamente condições reais de viver uma vida digna, que a gente tenha um país que consiga avançar, né, em pautas como a educação, por exemplo. Ou seja, a gente tem, de um lado, né, ousadia, né, eu estou me repetindo porque é isso mesmo, é uma ousadia. Cada dia a gente vê a extrema-direita e as suas vozes, né, muito fortes e muito atuantes no Congresso Nacional, sem nenhum pudor, sem nenhuma censura, dizendo o que querem, falando abertamente que estão produzindo leis para testar o governo, tentando desgastar a imagem e a figura do presidente Lula, que conseguiu recuperar a nossa imagem internacionalmente. A gente estava praticamente vivendo como uma nação pária nesses últimos 4, 5 anos. A gente conseguiu recuperar em 1 ano e meio a imagem do Brasil como grande player na sociedade mundial, nesse mundo globalizado, o respeito do Brasil, o respeito pela a diplomacia do Brasil. Ou seja, acho que está na hora, e eu não tenho dúvida que o nosso presidente, com a experiência que tem, né, e o seu time, devem estar pensando que esse caminho, né, e eu digo como uma pessoa que também sou mediadora, né? Você falou, Ana, que eu gosto sempre de falar da minha origem. Então, a gente sempre diz, né, que a gente vai ficando mais velho e está vivo, tendo vindo de uma origem favelada, é a capacidade da mediação. E isso o Lula sabe fazer muito bem. É importante uma capacidade de mediação, né, de tentar conciliar interesses, de tentar fazer convergir ideias, né, de alguma forma distoantes ou dissonantes, para um bem comum, mas há um momento em que é preciso uma voz mais firme e uma ação mais contundente, porque a gente tem visto que eles não têm freio para tentar destruir o Brasil, desconstruir todo o processo democrático que a gente, a duras penas,
está tentando recompor nesse 1 ano e meio. A gente ainda tem uma democracia fraturada, a gente tem um presidente do Banco Central que flerta, né, com os seus pares, né, descaradamente, sem nenhum tipo, né, de... compostura. Não tem. Então, assim, o lado de lá não tem medo de nada. Né? O lado de lá, como a gente diz, coloca tudo na mesa e não tem nada a perder. Eu acho que, de alguma forma, a gente tenta agir do lado de cá, né? Eu não gosto de ser tão maniqueísta, mas com um pouco mais de bom senso, de mediação, mas a gente está sentindo que isso não está dando resultado. Né? É angustiante, porque é a barbárie, né, contra... A gente precisa de novos rumos, né, no processo civilizatório no Brasil, porque essa turma já mostrou que é capaz de qualquer coisa. Verdade. Pode falar, Ana. Não, eu ia trazer mais um superchat da Andréia. Ela fala assim, Lula está só. Cadê o povo para mostrar o caminho para o governo? Nós falamos muito aqui nas últimas semanas, Maíra e Mônica, e a Mônica sabe, ela também esteve com a gente. Eu não sei se Maíra esteve com o Miguel também falando sobre o tema, o PL do estupro. Foi um momento em que o povo, a população, e principalmente as mulheres, né, as entidades organizadas também, se levantaram e mostraram qual é o caminho, acho que é disso que a Andréia está falando também, né, Andréia? Eu acho que essa ausência das ruas também, né? Eu acho que a gente passou esses últimos anos, a gente não pode esquecer, né? A gente saiu de uma pandemia, a gente saiu de um processo traumático, a gente está se recuperando do que a gente viveu nesses últimos 4, 5 anos, né? Foram vários golpes, né, se sobrepondo, a gente teve uma perda muito grande, a gente teve perda de esperança, a gente se sentiu abandonado. Eu não sei vocês, mas a sensação era de que o Brasil ele estava à deriva. A sensação é de que a gente não tinha um horizonte, de que a gente não tinha uma orientação, um orientador. Isso demora a se curar, né? E o sindicalismo completamente baleado mesmo, né? Uma palavra ruim, mas já vem sendo minado. Eu gosto sempre de fazer o recorte de 2013. De 2013 até agora, né? São 11 anos, não é isso, gente? A pessoa é de humanos. 2013, 11 anos, 11 anos, né? Que a gente vem num processo de desconstrução. E a rua, agora a gente viu com as mulheres ocupando a rua é a criptonita dessa gente. A gente precisa reocupar as ruas, mas para isso a gente precisa reencantar as pessoas. Né? A gente está saindo de um país que perdeu 700 pessoas, de que em cada família a gente tem, no mínimo, uma história para contar, de gente que ficou com sequela, de gente que morreu, né? De gente que perdeu o seu trabalho, de gente que perdeu a sua capacidade econômica. A gente tem uma juventude muito empobrecida, ainda mais empobrecida, porque quando a gente olha para a juventude é a nossa força da rua, é a resistência, é aquela voz. Então, é uma juventude que está lutando para sobreviver, para se manter na universidade. Ou seja, a gente tem um cenário também de reconstrução em todos os setores. E isso faz falta, a rua faz falta, né? Apesar da gente olhar os indicadores de que a aprovação do presidente Lula ela vem aumentando, é preciso sim que a gente vá para a rua, que a gente também pressione, que a gente também mostre o apoio, mas é um processo que precisa ser retomado, né? É uma dinâmica necessária. Obrigada, Mônica. Deixa a Maíra também falar um pouquinho sobre essa questão. O que você achou aí das mobilizações aí, da juventude, inclusive, como a Mônica falou, em torno do PL do estupro, Maíra?
Bem, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui com a Mônica. A gente no LAPCOM, que é o laboratório que eu coordeno lá no FRJ, acompanha as eleições municipais, então a gente está acompanhando sua pré-candidatura à vereança com muitos bons olhos, né? Uma candidata com muita força no campo progressista. Quero falar também sobre algo que Mônica e Miguel falaram, que seriam essas pautas universais, mas a Mônica trouxe aqui a chave de entendimento que eu acho mais interessante. As pautas, elas podem até ser universais, mas os impactos delas são interseccionais. Mobilidade. Todo mundo se desloca na cidade, mas conforme você é pobre, você é uma pessoa não branca, você é uma pessoa favelada, a questão da mobilidade ganha concretudes particulares de acordo com o seu lugar, né? Seu lugar concreto na sociedade. Então, eu achei muito interessante esse gatilho que está na fala da Mônica, que essas questões que parecem só de economia, que se forem trabalhadas de maneira muito generalista, eu acho que gera um pouco engajamento. A pele do estupro, ela trouxe para a gente várias saídas e janelas de oportunidade, porque chamam a atenção para a importância da gente trazer as coisas para o mais concreto que pode ser, porque é na concretude que as pessoas se identificam. Então, ninguém se identifica com direitos reprodutivos. Direitos reprodutivos, a gente não sabe se é de tomar ou de passar na pele, mas a gente se identifica, nós mulheres, a maioria de nós já nos vimos em situações em que a gente esteve numa ameaça de estupro ou foi diretamente ameaçada de estupro. Isso gera identificação. Direitos reprodutivos, gente, é muito abrangente. Da mesma forma, a questão da mobilidade, da sustentabilidade, a pauta econômica, né, a questão tributária, elas todas têm um impacto muito direto na vida das pessoas. E é sobre esse impacto direto e particular, dependendo no seu lugar do mundo, é que ele vai gerar identificação. Muito bem. Vamos passar para outra pauta. A gente separou várias pautas aqui para a gente conversar. Isso. Aninha. Eu vou trazer uma pauta, Miguel, Mônica, Maíra, e também para a nossa audiência, que ela foi a pauta da noite de ontem, da tarde da noite de ontem, da manhã de hoje, que foi a liberdade do Assange. Nós temos várias matérias aqui na Fórum, porque nós trouxemos para cobrir essa questão. Vou passar assim, vou fazer um en passant aqui por várias e depois volto a palavra para vocês. Tem essa que destaca uma fala do irmão do Assange, que cita o Lula e o Papa Francisco em agradecimento por sua liberdade, porque foram figuras mundiais que se pronunciaram em favor da liberdade do Assange. Também tem essa matéria, não sei se vocês acompanharam, que o deslocamento aéreo, né, do Assange gerou uma preocupação, especialmente a esposa dele foi quem chamou a atenção nas redes, né, para que todos ficassem de olho no voo dele, porque por conta dos riscos, né, que ainda estavam envolvidos com relação a esse voo até que ele pisasse em solo australiano. Aqui também tem essa matéria, deixa eu ver quem assina essa matéria, essa é uma matéria mais de... Antônio Melo. É o Melo, exatamente, porque, inclusive, o Melo, foi ele que trouxe aqui para nós, a Fórum, o documento do acordo, né? O acordo que foi firmado, isso também, viu, gente? Está lá na Fórum, na íntegra, o documento oficial do acordo estabelecido pelo Assange e pelos Estados Unidos para que ele fosse possível a sua liberdade, né? Aqui a gente também traz uma outra em que a gente lembra quando o Lula se pronunciou em favor da liberdade do Assange, lá nos Estados Unidos, em pleno solo norte-americano, que nós relembramos também quais foram os segredos revelados pelo fundador do Wikileaks, o Julian Assange, e Lula celebrando a liberdade do Assange. Ele disse hoje de manhã que o mundo acordou um pouco melhor, né, um pouco mais justo. Esse aqui já é uma outra pauta. E eu queria voltar para vocês, não quero entrar assim detalhadamente, Miguel, em cada uma dessas matérias, porque senão a gente vai acabar perdendo muito tempo, mas o espírito da questão é Assange solto, mas os criminosos que ele denunciou livres, também impunes,
e um gosto ainda um pouco amargo, né, dessa vitória. Ele teve que fazer um acordo, se declarando culpado. Se a gente for lembrar esses quantos anos já estão aí, né? Mais de uma década, né? Desde quando ele ficou ficou com um asilo concedido pelo governo do Equador, na época o governo Rafael Correa do Equador, depois quando mudou para o governo traidor do Lenin Moreno, que acabou entregando, né? Tirando a Assange lá da Embaixada do Equador, aí ele foi para as mãos da Justiça do Reino Unido, e aí toda essa pressão dos Estados Unidos pela deportação dele, e agora esse acordo. Ou seja, quais forem assim, os comentários que vocês acharem mais pertinentes para trazer nesse dia, que é um dia histórico, né? Um dia histórico, inclusive, para quem defende a liberdade de imprensa, para os comunicadores, para os jornalistas, para quem busca a verdade também no mundo como um todo, contra estes que são os grandes criminosos e algozes da humanidade. Veja aí agora o que está acontecendo na Palestina. Quantas coisas serão ainda descobertas, e a gente espera que sejam descobertas mesmo, com novos Wikileaks aí que venham justamente sobre essas ações belicistas como esse genocídio que está acontecendo na Palestina e que tem participação dos Estados Unidos. Vamos passar a palavra para a Mônica primeiro, depois para a Maíra. Deixa eu só ler o superchat aqui, rapidinho, do Zezito de Oliveira. A dificuldade de ocupar as ruas não é reflexo da dificuldade das esquerdas em mudar os formatos de liderar, de realizar formação, de se comunicar. Obrigado pela pergunta, Zezito, bem pertinente. Tem aqui o superchat da Andréa Cristina. Fui cara pintada, lutei nas ruas, anos 80, estamos falhando miseravelmente com a pessoa do Lula e com a busca das nossas pautas, omissão e comodismo. Andréa Cristina, sempre aí, né, na ferida. Aí, é isso aí. Mônica, por favor. Eu concordo com o Zezito. Eu acho que a gente precisa reformular a nossa forma de diálogo com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora mudou, o mundo do trabalho mudou, né? Eu acho que a gente precisa rever. O muro já caiu há algum tempinho, então acho que a gente precisa rever linguagem, precisa rever de que Brasil a gente está falando, rever quem é a classe trabalhadora hoje. Enfim, eu acho que a gente precisa se reformular também, né? E reencantar a população. Acho que produzir, ou ajudar a produzir consciência política, vai além, né, do processo formativo tradicional, né? Primeiro, saber com quem a gente está falando, de quem a gente está falando nesse mundo que mudou de ponta cabeça nos últimos 4 anos. Eu estou recorrente dessa coisa dos últimos 4 anos porque a gente vive outro mundo hoje, pós-pandêmico, no mundo com extremos climáticos, no mundo extremamente vulnerável, né, altamente tecnológico, extremamente ainda mais individualista, né, eu estava vendo outro dia uma matéria, né, o celular, o acesso à informação também muito rápida, dá a impressão de que a gente não precisa mais de ninguém, e a gente precisa retomar também o processo comunitário, né, o senso de comunidade e de coletividade. Então, é um trabalho conjunto, não tem um fator único, é multifatorial esse processo, né? Em relação à liberdade do Assange, eu acho que todo mundo celebrou muito, né? Vibrou muito. Nós vivemos nos últimos anos, olhando para a América do Norte, olhando para nós aqui também, um processo muito violento com as fake news, com o cerceamento, o tratamento dado aos setores da comunicação, aos jornalistas, principalmente as jornalistas mulheres. Nós vimos um tratamento dispensado à imprensa nacional, toda ela, de uma forma extremamente violenta, desrespeitosa, descredibilizando, né, o ato, né, de comunicar. Então, quando a gente vê um símbolo, né, da liberdade de expressão, do que a gente acredita e do que a gente entende ser uma premissa fundamental de qualquer Estado democrático de direito, que é a possibilidade de comunicar, do acesso à informação, toda ela, né, a liberdade do Assange traz para a gente esse marco. É óbvio, a primeira coisa que eu pensei tá, tudo bem, Assange está livre, vamos monitorar o voo, mas e depois, né? Quais são os riscos?
né, de que maneira a gente pode ter a certeza de que a vida do Assange, de fato, se manterá preservada, né? De que maneira essa vida se mantém fora de risco agora que ele, de alguma maneira, conseguirá, né, a gente espera, retomar a sua vida particular e profissional, né? Quais são os outros riscos que podem surgir aí com essa liberdade do Assange? Mas, sem dúvida, foi uma sinalização importante nesse mundo onde a extrema-direita avança, a gente falou isso do outro dia, vocês têm falado muito sobre isso. Essa liberdade veio no momento oportuno, traz de volta, né, toda uma discussão sobre a necessidade de se dar visibilidade aos crimes e às ações cometidas pelas grandes, né, digamos assim, pelas grandes potências, né, por setores do governo, principalmente dos governos com uma vocação imperialista, expansionista, né, agora, bem dito aí pela Ana, né, essa relação Israel-Palestina, em que a gente tem uma dificuldade imensa, né, de informação, ou as informações chegam truncadas. Enfim, a liberdade do Assange traz para a gente alguns marcos importantes para a gente pensar a democracia, pensar o jornalismo, a comunicação social e o ato de informar como de extrema importância se a gente se pensa, né, um país democrático ou uma sociedade democrática. Sem informação, sem informação real, né, não tem democracia. Muito bem. Ana, o nosso bloco vai acabar 6h. Vou passar a palavra, então, para a Maíra, para ela finalizar nosso bloco, nosso convidado que já está aqui nos bastidores, que é o Davison Lopes. Maíra, por favor. Bem, eu quero me despedir dizendo que eu conheci o Davison ainda no antigo IUPERJ, e a gente fez uma matéria muito inusitada juntos sobre filosofia medieval. Não sei se ele se lembra disso, não sei se ele está ouvindo, mas a gente estudou essa matéria com o meu ex-orientador, professor Renato Lessa. Quero sair, não sem antes comentar sobre a questão do Assange, que ela é muito emblemática, uma vez que a mídia, assim como o judiciário, que a gente havia comentado anteriormente, são instituições basilares desse Estado democrático de direito, desse Estado liberal que a gente vem falando, e que, nesse momento, é algo que a gente precisa ser zeloso e resguardar. A mídia exerce um papel fundamental, que é garantir um certo fluxo de opinião, que ainda que não seja nada próximo do isento, pelo menos expõe as pessoas a um número mais diverso de pontos de vista do que se as pessoas se informarem apenas em veículos de rede que têm essa capacidade de nichar mais do que a grande imprensa. Então, a Assange está nesse momento de transição entre uma era em que a gente tinha os formadores de opinião mais tradicionais, a imprensa, nós, professores, né, lideranças da sociedade civil, como é o caso da Mônica Francisco, antes dela ser propriamente política, representante, ela era uma liderança da sociedade civil, que são os formadores de opinião mais tradicionais e que hoje tem seu papel desafiado pela emergência de novos formadores de opinião, que são esses influencers, são essas figuras das redes, que para nós do mundo antigo, para mim em particular, que nem sei ver esses canais aí do YouTube, não sei nem quem são essas pessoas, a gente se sente muito desafiado por estar vivendo em dois mundos, né? Um mundo antigo, em que a gente lê o jornal e vê, eu sou também líder sindical, vejo outras lideranças da sociedade civil e compartilho desse espaço físico de presencialidade, e tem esse outro espaço que a gente não sabe ainda muito bem. Uns dizem que é um espaço de maior horizontalidade, uns dizem que não. O resultado é que a gente não sabe muito bem o que fazer com essa mudança nos processos de formação de opinião. Muito bom. Muito obrigada às duas, né, Miguel, Maíra e Mônica. Foi um encontro ótimo aí, duas potências do Rio de Janeiro, na terra aí do Miguel. Obrigada, Ana, obrigada, Miguel, Maíra, prazer estar aqui com vocês.
Sempre que quiser, é só chamar. Obrigada mais uma vez, um beijo grande. Beijo grandão. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.